Fala galera, está começando o segundo episódio do Decreto-Lei 3.688, que trata sobre contravenção penal. Pegue seu café, deixe seu like e vamos continuar. Capítulo 2 das contravenções referentes ao patrimônio. Artigo 24. Fabricar, ceder ou vender gazua ou instrumento empregado usualmente na prática de crime de furto. Pena: prisão simples de 6 meses a 2 anos e multa de R$ 300.000 a 3 contos de réis. Artigo 25. Ter alguém em seu poder depois de condenado por crime de furto ou roubo ou enquanto sujeito à liberdade vigiada ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazuas, chaves falsas ou alteradas ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima. Pena: prisão simples de 2 meses a 1 ano e multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 26. Abrir alguém, no exercício de profissão de serralheiro ou ofício análogo, a pedido ou por incumbência de pessoa de cuja legitimidade não se tenha certificado previamente, fechadura ou qualquer outro aparelho destinado à defesa de lugar no objeto. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 200.000 a 1 conto de réis. Capítulo 3 das contravenções referentes à incolumidade pública. Artigo 28. Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Pena: prisão simples de 1 a 6 meses ou multa de R$ 300.000 a 3 contos de réis. Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa de R$ 300.000 a 2 contos de réis quem, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, sem licença da autoridade, causa deflagração perigosa, queima fogo de artifício ou solta balão aceso. Artigo 29. Provocar o desabamento de construção ou por erro no projeto ou na execução, dar-lhe causa. Pena: multa de 1 a 10 contos de réis, se o fato não constitui crime contra a incolumidade pública. Artigo 30. Omitir alguém a providência reclamada pelo estado ruinoso de construção que lhe pertence ou cuja conservação lhe incumbe. Pena: multa de 1 a 5 contos de réis. Artigo 31. Deixar em liberdade, confiar a guarda de pessoa inexperiente ou não guardar com a devida cautela animal perigoso. Pena: prisão simples de 10 dias a 2 meses, ou multa de R$ 100.000 a 1 conto de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: alínea A, na via pública, abandona animal de tiro, carga ou corrida, ou o confia a pessoa inexperiente. Alínea B, excita ou irrita animal, expondo a perigo à segurança alheia. Alínea C, conduz animal na via pública, pondo em perigo a segurança alheia. Artigo 32. Dirigir, sem a devida habilitação, veículo na via pública ou embarcação a motor em águas públicas. Pena: multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 33. Dirigir aeronave sem estar devidamente licenciado. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses e multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 34. Dirigir veículos na via pública ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 300.000 a 2 contos de réis. Artigo 35. Entregar-se na prática da aviação a acrobacias ou a voos baixos, fora da zona em que a lei permite, ou fazer descer a aeronave fora dos lugares destinados a esse fim. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 500.000 a 5 contos de réis. Artigo 36. Deixar do colocar na via pública sinal ou obstáculo determinado em lei ou pela autoridade e destinado a evitar perigo a transeuntes. Pena: prisão simples de 10 dias a 2 meses ou multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: alínea A,
apaga sinal luminoso, destrói ou remove sinal de outra natureza ou obstáculo destinado a evitar perigo a transeuntes. A linha B. Remove qualquer outro sinal de serviço público. Artigo 37. Arremessar ou derramar em via pública ou em lugar de uso comum ou do uso alheio, coisa que possa ofender, sujar ou molestar alguém. Pena, multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, sem as devidas cautelas, coloca ou deixa suspensa coisa que, caindo em via pública ou em lugar de uso comum ou de uso alheio, possa ofender, sujar ou molestar alguém. Artigo 38. Provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás que possa ofender ou molestar alguém. Pena, multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Capítulo 4. Das contravenções referentes à paz pública. Artigo 39. Revogado. Artigo 40. Provocar tumulto ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade ou ato oficial, em assembleia ou espetáculo público, se o fato não constitui infração penal mais grave. Pena, prisão simples, de 15 dias a 6 meses, ou multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 41. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Pena, prisão simples, de 15 dias a 6 meses ou multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 42. Perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheios. Inciso 1. Com gritaria ou algazarra. Inciso 2. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais. Inciso 3. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Inciso 4. Provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de quem tem a guarda. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Capítulo 5. Das contravenções referentes à fé pública. Artigo 43. Recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda de curso legal no país. Pena, multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 44. Usar como propaganda de ingresso ou objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Pena, multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 45. Fingir-se o funcionário público. Pena. Fingir-se funcionário público. Pena, prisão simples de 1 a 3 meses ou multa de R$ 500.000 a 3 contos de réis. Artigo 46. Usar publicamente de uniforme ou distintivo de função pública que não exerce. Usar indevidamente de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei. Pena, multa de 200 a 2.000 cruzeiros, se o fato não constitui infração penal mais grave. Capítulo 6. Das contravenções relativas à organização do trabalho. Artigo 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Pena, prisão simples, de 15 dias a 3 meses ou multa, de R$ 500.000 a 5 contos de réis. Artigo 48. Exercer, sem observância das prescrições legais, comércio de antiguidades, de obras de arte ou de manuscritos e livros antigos ou raros. Pena, prisão simples de 1 a 6 meses ou multa, de 1 a 10 contos de réis. Artigo 49. Infringir determinação legal relativa à matrícula ou à escrituração de indústria, de comércio ou de outra atividade. Pena, multa de R$ 200.000 a 5 contos de réis. Capítulo 7. Das contravenções relativas à polícia de costumes. Artigo 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Vide Decreto-Lei 4.866, de 23/10/1942. Vide Decreto-Lei 9.215, de 30/4/1946.
Pena, prisão simples de 3 meses a 1 ano e multa de 2 a 15 contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoa menor de 18 anos. Parágrafo 2º. Incorre na pena de multa de R$ 2.000 a R$ 200.000 quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador. Parágrafo 3º. Consideram-se jogos de azar. Alínea A. O jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte. Alínea B. As apostas sobre corrida de cavalos fora do hipódromo ou de local onde sejam autorizadas. Alínea C. As apostas sobre qualquer outra competição esportiva. Parágrafo 4º. Equiparam-se para os efeitos penais a lugar acessível ao público. Alínea A. A casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas que não sejam da família de quem a ocupa. Alínea B. O hotel ou casa de habitação coletiva a cujos hóspedes e moradores se proporciona jogo de azar. Alínea C. A sede ou dependência da sociedade ou associação em que se realiza jogo de azar. Alínea D. O estabelecimento destinado à exploração do jogo de azar, ainda que se dissimule esse destino. Artigo 51. Promover ou fazer extrair loteria sem autorização legal. Pena, prisão simples, de 6 meses a 2 anos e multa, de 5 a 10 contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis existentes no local. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem guarda, vende ou expõe à venda, tem sob sua guarda para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria não autorizado. Parágrafo 2º. Considera-se loteria toda operação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, cupons, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza. Parágrafo 3º. Não se compreendem, na definição do parágrafo anterior, os sorteios autorizados na legislação especial. Galera, é isso aí. Esse foi mais um episódio do Decreto-Lei número 3.688, que trata sobre a contravenção penal. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus melhores amigos. Até a próxima. Tchau!